Olá pessoal, hoje nós abordaremos a parte 2 de termoquímica. Na aula anterior nós abordamos um pouco sobre o conceito de calor, né? Falamos que o conceito de calor, que é comentado na atualidade, que calor não é uma coisa que pode ser retido, né? Então, quando falamos que temos calor, é uma forma errada de falar. Calor é uma energia em transição. Quando temos um objeto com a temperatura um pouco mais elevada do que o outro e colocamos em proximidade, há uma tendência de haver uma transferência de energia. Essa transferência de energia vai vir de um material que está mais quente, ou com a temperatura mais elevada, para um material mais frio, até o momento em que atingir o equilíbrio térmico. Atingindo o equilíbrio térmico, o conceito de calor é perdido, né? E isso obedece o princípio zero da termodinâmica, que fala que um material mais quente, em proximidade com um material mais frio, haverá um fluxo de energia, uma transferência de energia até atingir o equilíbrio térmico. Nós também trabalhamos alguns conceitos sobre a variação de entalpia. Falamos sobre a variação de entalpia para fenômenos físicos. É possível se trabalhar com o conceito de variação de entalpia para fenômenos físicos, logo porque leva-se em consideração a transferência de energia na forma de calor. Então, há uma transferência de energia na forma de calor, né? Pode ser tanto ela absorvida ou liberada. Para reações químicas, nós falamos que o termo usado é variação de entalpia de reação, né? É uma variação de entalpia que ela é voltada, ela tem todo um olhar voltado para reações químicas. Algumas reações químicas que para a sua formação elas vão liberar uma quantidade de energia, ou para a sua formação elas vão absorver uma quantidade de energia. Quero ressaltar uma coisa, que algumas etapas, né, algumas reações elas absorvem energia, liberam, mas o que vai interessar, né, é um estado final. É um estado final porque algumas reações químicas se processam em mais de uma etapa, né? E vamos imaginar que eu tenho várias etapas e no meio, nessas etapas intermediárias, vou ter situações onde eu vou estar absorvendo energia, vou estar liberando energia, mas o que vai interessar para a gente na questão da variação de entalpia é simplesmente o produto final, né? Então, na aula de hoje, nós daremos um pouco de segmento dentro desse conteúdo, mas antes nós vamos só relembrar como nós identificar, como é possível identificar algum tipo de processo, sendo ele endotérmico ou exotérmico. Aqui nós temos uma das formas de identificar, né? Onde eu tenho uma reação química, que eu tenho minha etapa inicial e minha etapa final. Lembrando que sempre a etapa inicial é a etapa dos reagentes. E quando vocês se depararem com uma reação química, onde eu tenho elementos de um lado, do lado esquerdo, de uma seta, né? Isso aqui nós chamamos de seta de formação. Do lado esquerdo, nós falamos que é reagente, e do lado direito, nós falamos que é produto. Então, os reagentes vão reagir entre si para formar o produto. No entanto, alguns reagentes eles necessitam de energia. Então, quando vocês identificarem energia do lado dos reagentes, quer dizer que para a formação do produto, os reagentes precisaram absorver uma determinada quantidade de energia, né? Pelo simples fato desse E aqui simbolizar energia e ele está do lado dos reagentes, implica dizer que ele absorveu uma quantidade de energia, né? Então, esse é um processo endotérmico. Então, um processo que absorve energia é um processo endotérmico. Uma outra forma de falar isso é: se a energia está do lado dos reagentes, o processo é endotérmico. Se é endotérmico, é porque a entalpia dos produtos é maior do que a dos reagentes. Se a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes, o meu processo é endotérmico. Logo, a variação de entalpia é maior do que zero. Então, quando eu tenho uma variação de entalpia maior que zero, meu processo é endotérmico. Porque a entalpia do produto é um saldo maior do que a entalpia dos reagentes. Logo, eu vou ter final menos inicial. Então, eu vou ter um resultado maior do que zero.
Então, meu processo é endotérmico, quer dizer que minha reação necessitou de energia para acontecer. E eu posso representar isso de forma gráfica, onde eu tenho a energia dos reagentes, ela está mais baixa do que a energia dos produtos formados, né? Então, esse reagente aqui, ele está com a entalpia de reagente, ó, a entalpia de reagente é menor que a do produto. Observe aqui, ó, aqui eu tenho para o caminho da energia, né? A energia está aumentando para o infinito. Então, eu tenho aqui reagente, que é minha etapa inicial, lembrando que sempre reagente é etapa inicial e produto é etapa final. Então, eu vou ter processos aqui no meio, posso ter situações onde vou ter vários processos, e o que vai me importar é simplesmente o meu inicial e o meu final. E essa variação de entalpia aqui que é o que me interessa, né? Então, eu posso representar onde os reagentes vão ganhar uma quantidade de energia para formar o produto. Mas, que salto é esse aqui? Isso aqui é chamado de energia de ativação. A energia de ativação, que nós não trabalharemos neste momento, mas é um conteúdo que vale a pena dar uma olhada. A energia de ativação é a energia mínima necessária para que um processo aconteça. Então, os meus reagentes absorvem energia, ele vem para um estado que é chamado complexo ativado, que é um estado de transição. Teoricamente, isso aqui não existe, pessoal, esse estado aqui, né, de transição, mas não levamos isso em consideração. Nesse estado bem aqui, é onde parcialmente eu tenho a formação de produto e parcialmente eu tenho reagentes, estão coexistindo ali. Só que com a formação do produto final, né, ele vai perder energia até se estabilizar. Então, mas o que vai interessar para a gente é que tem reagente na etapa inicial e produto na etapa final. Se a entalpia do produto é maior que a entalpia do reagente, meu processo é endotérmico. Aqui eu tenho uma outra equação química, né, onde o E, apesar de estar com um sinal positivo, quer dizer que na formação do produto formou uma quantidade de energia. Então isso aqui implica dizer que o meu processo na formação do produto dele precisou liberar energia. Então, pessoal, se libera energia é porque o meu processo é exotérmico. Se o meu processo é exotérmico é porque a entalpia do produto é menor do que a dos reagentes. Então, quando eu variar, sempre produto vai ser final e reagente vai ser inicial. Quando diz que minha entalpia do produto é menor que a dos reagentes, então eu vou ter um final, que vai ser o produto, menos o inicial. Então, eu vou ter um saldo negativo. Então, se eu identifico que minha entalpia de produto é menor que a de reagente, meu processo é exotérmico. E se a entalpia do produto, novamente, né? Se a entalpia do produto é menor que a entalpia dos reagentes, eu vou ter uma variação menor do que zero. Então, variação menor do que zero, processo exotérmico. Entalpia de produto menor que zero, processo endotérmico. Na formação do produto, liberou energia, processo exotérmico, pessoal, perdão, né? Variação de entalpia menor que zero, processo exotérmico. Entalpia de produto menor do que a entalpia de reagente, processo exotérmico. A formação de energia na formação do produto quer dizer que o processo liberou energia. O meu processo aqui é exotérmico. Ok? Eu posso representar isso de forma gráfica. Então, eu tenho aqui entalpia de reagente. Reagente é sempre a etapa inicial. Ela é maior que a entalpia de produto. Então, quando eu fizer essa variação final menos inicial, implica dizer que eu vou ter uma variação negativa. Se essa variação negativa é porque a variação de entalpia aqui é menor do que zero. Implica no meu processo exotérmico. Aqui nós vamos citar alguns fatores que influenciam na variação de entalpia, né? Eu vou citar aqui, nós vamos trabalhar com esses três, que é a quantidade de matéria. Aqui o estado de agregação da matéria, que é muito interessante, e a forma holotrópica. A quantidade de matéria ela influencia da seguinte forma. Se tu vais cozinhar um determinado material, né? Vamos imaginar, você vai cozinhar meio quilo de arroz. Ele vai precisar de uma quantidade de energia para
para o cozimento. Se você vai cozinhar 5 kg de arroz, acredito que a energia deverá ser maior, né? Então a energia, nesse caso, é proporcional à quantidade de matéria. Nesse caso, se para meio quilo você precisou de uma determinada quantidade de energia, para 5 quilos você precisará de 10 vezes maior a quantidade de energia. Aqui eu tenho um mol de hidrogênio gasoso reagindo com um mol de gás cloro, né? Eles vão reagir entre si e vai liberar uma quantidade de energia. Aqui já está me dizendo, pessoal, que o meu ΔH é menor do que zero. Se o meu ΔH é menor que zero, é porque na formação do produto formou uma quantidade de energia. Então essa energia aqui é o que foi liberado. Aqui está em quilocaloria, mas nós trabalhamos lá o fator de conversão, né? De uma caloria é igual a 4,18 kJ. Então, se vocês fizeram a regra de 3, vocês chegarão a esse resultado aqui em quilojoules. Dessa reação aqui para esta outra reação aqui, pessoal, né? Observando aqui, dobrou tudo. Então, se eu dobrei a massa do material, se eu dobrei o número de mols, consequentemente, a liberação ou absorção de energia deverá ser dobrada. Como nós estamos falando de um processo exotérmico, porque a variação de entalpia é menor do que zero, então eu vou ter uma liberação de energia 2 vezes maior ao meu processo anterior. Ok? Então, a forma da quantidade de matéria influenciar na variação de entalpia é essa. Se você aumenta a quantidade de material e para a formação do produto ele vai absorver energia, então se você dobrar esse material, então você terá que dobrar a quantidade de energia para a formação daquele determinado produto. O mesmo acontece na liberação, né? Se você dobrar uma quantidade de energia ou uma quantidade de material, consequentemente a energia liberada será dobrada. Então, essa é uma forma de nós observarmos, de nós avaliarmos como a variação de entalpia para a quantidade de matéria ela deve ser olhada, né? E isso, pessoal, quer dizer que é uma propriedade extensiva. Uma propriedade extensiva, para este caso, quer dizer que ele depende da quantidade de matéria, né? Nós falamos sobre função de estado, que a variação de entalpia é uma função de estado. No entanto, que a entalpia é uma função de estado. No entanto, ela tem propriedade extensiva, porque ela depende exclusivamente da quantidade de matéria. Então, a quantidade de matéria vai influenciar na absorção e liberação de energia. No estado de agregação. Aqui tem um exemplo de um fenômeno físico, mas ele pode se aplicar a uma reação química, né? Eu tenho aqui um estado sólido, mais agregado, né? As partículas estão bem mais unidas. Tem um estado líquido, onde as partículas estão com um pouco mais de energia cinética, um pouco mais de liberdade. E aqui nós temos o estado gasoso. Então, imagine que para sair do sólido para o líquido, ele precisa absorver uma quantidade de energia. Aqui tem uma variação de entalpia. E para ele sair do sólido para o gasoso, eu vou ter uma variação de entalpia. Vai ser uma variação de entalpia diferente do que ele fosse do sólido para o líquido. Da mesma forma é a volta, né, do gasoso para o sólido. Então, pessoal, o estado de agregação da matéria influencia na quantidade de energia que será absorvida ou liberada, né? Aqui tem um exemplo de um gráfico. Eu tenho aqui hidrogênio gasoso, ele vai reagir com meio mol de O2 gasoso. Ele vai formar a água no estado gasoso. Para essa reação acontecer, liberou essa quantidade de energia aqui, pessoal, né? Menos 241,82 kJ. Mas vamos lá, ele saiu do estado gasoso, da água no estado gasoso para a água no estado sólido, no estado líquido. Então, ele liberou um pouco mais de energia. Consequentemente, ela foi para o estado sólido, onde as partículas se aproximaram mais. Então, ele precisou liberar um pouco mais de energia. Então, aqui mostra que, dependendo do estado de agregação da matéria, de como ela vai estar unida, né, de como elas vão estar interagindo,
Isso também influencia, é um dos fatores que influenciam na variação de entalpia. O estado alotrópico, isso é uma parte apaixonante, né? Dependendo do material, pessoal, dependendo da substância, algumas substâncias simples, elas têm a tendência elas têm uma característica de se ligar entre si, formando vários compostos, né? Aqui nós temos o exemplo do carbono diamante e aqui nós temos um exemplo do carbono grafite, né? Não ficou legal isso aqui não. Do carbono grafite. Então, são formas alotrópicas do carbono. Aqui eu tenho o carbono que está mais zipado, né? Ele está mais compactado. E aqui nós temos um carbono que está mais livre, né? Que é no caso, um exemplo bem comum é o carvão, né? No caso, o carbono grafite. Então, a forma alotrópica, vamos imaginar que eu tenho aqui em cima carbono e aqui embaixo eu tenho carbono. E no processo de combustão desses dois materiais, né, tanto no diamante quanto no carbono, pode liberar CO2. Mas a energia envolvida aqui é diferente, né? A energia aqui envolvida é diferente. Nós temos aqui o carbono grafite, que é considerado mais estável. Então, pela estabilidade dele, é percebido que a energia necessária, né, a energia absorvida ou liberada para a formação de um determinado composto é diferente. Então, a estabilidade aqui ajuda a gente ter esse olhar, né? Então, o elemento alotrópico mais estável, ele vai ter uma variação de entalpia menor, ok? Aqui nós temos um exemplo onde eu tenho carbono diamante sólido, ele vai ser oxidado, né, com gás oxigênio, né? Aqui vai ser um processo de combustão. E como nós já vimos, processo de combustão tem a tendência a liberar energia. Aqui nós temos o carbono diamante, aqui nós temos o carbono grafite. Notem que a variação de entalpia do carbono grafite e carbono diamante até chegar ao CO2, até a chegada do CO2, temos uma variação de energia. No entanto, a variação de energia para o carbono grafite é menor do que a variação de energia para o carbono diamante. Então, como o meu material vai estar disposto no espaço, né, vai ter uma influência na variação de entalpia. Aqui nós temos a diferença entre eles dois, né? O carbono grafite, a energia envolvida que é um pouco menor, no entanto, ainda é muita coisa, muita coisa. Então, pessoal, o olhar sobre a questão de como os fatores influenciam na variação de entalpia é esse. Quantidade de matéria, né? Se você dobra ou se você retira, vai ter uma influência direta na variação de entalpia. A outra foi o estado de agregação, né? Quanto mais próximo as partículas estiverem, menor energia absorvida ou liberada, né? Aí, a partir do momento que esse material ele ganha uma determinada energia, as partículas elas vão se aproximando, elas vão se afastando, né? Até o seu estado físico mais próximo. Então, tem-se uma ideia aí de como influenciar a partir do estado de agregação da matéria. E aqui a forma alotrópica, né? Nós fazemos, na forma alotrópica, nós olhamos para o elemento, para a substância mais estável, da sua forma alotrópica. No caso, uma forma de você olhar um elemento, né? Você tem oxigênio e você tem ozônio. Ozônio é uma forma alotrópica do oxigênio, né? E oxigênio é uma substância simples e mais estável. Uma forma de você identificar quem é o mais estável é você olhar quem é encontrado na natureza mais facilmente, né? É uma forma de você determinar a estabilidade desse material, ok? O que é mais encontrado, o que é mais recorrente, ele vai ser o mais estável. A formação dele é mais favorecida, termodinamicamente falando, né? Um exemplo, o que é mais fácil você encontrar na natureza? Carvão, diamante? Lógico que é carvão, né? Então, a formação do carvão, termodinamicamente, ela é mais favorecida por sua estabilidade.
Lei de Hess. A lei de Hess é uma das formas de identificarmos a variação de entalpia também, né? Mas como nós já havíamos falado, a variação de entalpia, a entalpia, ela é uma função de estado. Por ser uma função de estado, ela se importa em ter um estado inicial e um estado final. Ela independe do caminho, né? Se ela independe do caminho, imaginem que vocês estão, vamos imaginar, São Luís, né? Dependendo do ponto onde você estiver, você precisa chegar na Universidade Federal do Maranhão, na UFMA. Tem vários caminhos, mas o que importa para você é de onde você vai sair e onde você vai chegar, né? Essa variação, não importa se você foi de bicicleta, se você foi de pé, para entalpia de uma visão termodinâmica. O que interessa para ela é de onde tu saiu até onde tu vai chegar. Algumas reações químicas, elas se processam não só em uma etapa, né? Algumas reações químicas conseguem se processar em mais de uma etapa. Novamente, para a entalpia, não importa o caminho. Não importa se ela escolheu ir para cá ou se ela foi por aqui, depois foi para esse outro estágio aqui e chegou até o meu ponto final. Para a entalpia, isso não importa. O que importa é uma variação entre o estágio inicial e o estágio final. Ok? Mas nós podemos trabalhar esse caminho com a lei de Hess, né? A lei de Hess diz que a entalpia total da reação é a soma das entalpias de reação das etapas em que a reação pode ser dividida. Pessoal, algumas reações elas não se processam de uma forma simples. Elas precisam passar por etapas intermediárias. No processo final, nós teremos uma variação de entalpia. A lei de Hess, ela olha para o caminho, né? Ela olha o processo energético que vai ser envolvido entre absorção, liberação de calor, absorção, liberação de calor. Pode ser ela por uma reação de combustão, pode ser pela variação de entalpia, pela entalpia de formação, pela entalpia de combustão ou por outros tipos de entalpia, porque pode ser trabalhado vários tipos de entalpia. Ela tem um olhar para o caminho. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é a formação do cloreto de sódio. De uma forma bem grosseira de falar, o sal de cozinha de casa. O processo de formação do cloreto de sódio, do NaCl, é muito interessante. Você tem um sódio metálico que vai reagir com cloro gasoso. Gente, a energia envolvida ali, o processo de conversão disso, é muito interessante. No processo de formação lá, diz que a variação de entalpia é negativa. Se a variação de entalpia é negativa, é porque precisou liberar energia. Mas, gente, vai absorver muita energia, porque para o sódio metálico ele reagir, ele precisa passar por etapas, né? Ele precisa ir para um estado gasoso, ele precisa atomizar, ele precisa perder elétrons. Isso aí é tema para uma próxima aula, né? Quem trabalha muito esse olhar é o ciclo de Bohr-Haber. Mas é uma coisa interessante de falar, porque a lei de Hess ela tem esse olhar, né? Ela pega as etapas das reações para você chegar a um resultado final, né? A uma variação de entalpia final. Então, nós trabalharemos isso agora. Não é complicado, só basta um pouco de atenção e é bem interessante de se trabalhar, tá bom? Imaginem aqui que, vamos imaginar, a lei de Hess, ela trabalha da seguinte forma. A variação de entalpia para alguns materiais, eles podem não ser conhecidos, né? No entanto, você quer produzir um determinado material e você vai precisar de hidrogênio. Eu vou citar o termo hidrogênio, né? Que é o que está vindo no momento aqui agora.
você precisa de hidrogênio para construir uma bomba. Como você vai produzir hidrogênio, né? Tem várias formas de você produzir hidrogênio. Você pode produzir hidrogênio pela eletrólise da água, o contato de um ácido com metal, pode retirar hidrogênio do ar. Então, tem várias formas de você obter hidrogênio. No entanto, quando fala lei de Hess, ela fala assim, eu quero chegar a um determinado produto final e eu preciso de hidrogênio. Aí ela vai considerar as reações químicas que tu vai trabalhar, né? Mas dentro dessas reações químicas, tu precisa de uma reação química que libera hidrogênio. Então você vai pegar essa reação química aqui, ela vai liberar hidrogênio. Então a gente vai montar os esquemas, né? O que pode parecer ser um esquema totalmente aleatório, mas acaba não sendo, se você organizar de forma bem coerente, coesa, dá para você chegar ao seu resultado. Fica um pouco complicado aqui, mas nós vamos trabalhar, ok? Aqui nós temos um dos exemplos mais clássicos que são trabalhados, que é eu tenho o carbono grafite, o carvão, ele vai reagir com oxigênio para formar CO2, né? Se vai reagir com oxigênio, pessoal, é uma reação de combustão, né? Então acredito que aqui vai liberar energia, então acredito que essa variação de entalpia aqui seja negativa. Logo, por se tratar de uma reação de combustão. No entanto, essa reação aqui, eu tenho carbono grafite mais oxigênio, ela não vai formar CO2 direto, vai ter etapas intermediárias, né? Aí onde eu digo, a lei de Hess, ela olha para o caminho. Então, eu vou ter aqui carbono grafite, ele vai entrar em combustão com meio mol de O2 gasoso, né? E vai formar um produto intermediário que é o monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono formado, ele volta a ser reagente, ó. Voltou a ser reagente e vai entrar em combustão novamente, até a formação de CO2. Então, tem energia envolvida nisso aqui. Para esse carbono grafite aqui, ele reagir com oxigênio e formar o monóxido de carbono, ele precisou liberar uma determinada quantidade de energia. Certo? Esse mesmo monóxido de carbono aqui, ele vai reagir com oxigênio novamente e vai liberar uma determinada quantidade de energia. Isso para a formação de CO2. Então, o processo global, né, onde você tem carbono grafite reagindo com oxigênio, que vai apresentar reações intermediárias, a variação total da energia é a soma dessas etapas, né? Então, eu tenho carbono grafite formando CO2 com uma variação de entalpia menos 393,5 kJ. Notando que a lei de Hess ela traz um olhar do caminho, né? Então nós vamos pegar aqui e montar essa equação global aqui. Na verdade já está montada. Então, ó, de um lado eu vou precisar de carbono grafite mais oxigênio para formar CO2. Então, carbono grafite eu já tenho, ó, já está ok, ó, já está bem aqui na equação global. Ele vai precisar reagir com oxigênio. Então, eu tenho meio... Vou somar essas duas etapas aqui, pessoal. Ó, essas duas etapas intermediárias. A lei de Hess, ela olha para as etapas intermediárias. A variação de entalpia total é a soma dessas etapas intermediárias. Então, eu tenho aqui o carbono grafite, já veio. Oxigênio, você tem meio mol de oxigênio gasoso, mais meio mol de oxigênio gasoso. Ó, 1 mol está bem aqui. Então, a minha parte dos reagentes está ok, ó. Já está batendo com essa primeira equação aqui, né? Do outro lado, eu tenho monóxido de carbono. Só que na formação do CO2, eu não tenho monóxido de carbono. Então, esse monóxido de carbono aqui, ó, ele foi consumido e aqui foi liberado. Então, a gente vai cortar ele, a gente vai eliminar. O que tiver igual, pessoal, de um lado da reação e tiver do outro, nós podemos eliminar, né? Então, aqui eu tenho 1 mol de oxigênio já está aqui. E aqui só sobrou, pessoal, ó, o CO2. Dentro dessas duas equações aqui, sobrou o CO2. Então, a lei de Hess para a formação, o ΔH para a formação de CO2 a partir do carbono grafite e oxigênio, ΔH, a variação de entalpia é menos 393,5 kJ. Vamos para um próximo exemplo. Esse exemplo aqui é bem interessante. Para a formação do propano,
né? Nós temos aqui a formação do propano. Ele parte de uma reação onde eu vou estar reagindo 3 mols de carbono grafite mais 4 mols de hidrogênio gasoso. Qual a variação de entalpia? Voltando, alguns materiais nós talvez não seja possível identificar a variação de entalpia, logo porque ela é tabelada. Mas alguns materiais você precisa trabalhar um pouco, né? No caso aqui, para me formar o propano, eu preciso de carbono e preciso de hidrogênio. Como eu vou obter esse carbono? Se eu tiver um bom domínio, né? Se tiver a cabeça bem tranquila, eu posso pegar a parte de reações e vou chegar a essa variação de entalpia aqui. No entanto, quando vocês forem trabalhar questões, no caso, para o Enem, essas questões vão ser dadas para vocês, né? Basta vocês trabalharem. Quando nós montarmos a equação global, eu vou precisar ter 3 mol de carbono grafite, 4 de H2 para formar o propano, né? Eu vou partir de etapas intermediárias, né? Então, eu vou precisar de uma reação onde eu tenha propano, no caso aqui, essa que está sendo propano do lado dos reagentes. Eu vou ter que arrumar uma forma dela ir para o lado dos produtos, e uma forma de acontecer isso é só inverter essa reação. No entanto, quando quando eu inverter essa reação, eu vou mudar o sinal aqui da variação de energia. Lembrando que o propano, reagindo com oxigênio, ele vai liberar CO2 mais água. Isso que é uma reação de combustão. E uma reação de combustão, a variação de entalpia dela é negativa, né? Ela libera energia, no caso ela é isotérmica. Quando eu inverto isso, inverto o sinal, eu estou dizendo que eu posso transformar CO2 e água, eu posso transformar em propano e oxigênio. Para isso, ela precisa ganhar uma determinada quantidade de energia. Então, nós vamos inverter isso porque nós precisamos de propano na formação, né, do lado dos produtos. E nós precisaremos também de carbono grafite, logo porque por essa equação que diz que para a formação do propano eu preciso de carbono grafite. E nós já trabalhamos no exercício anterior que carbono grafite reagindo com oxigênio gera CO2, ok? E uma outra coisa que nós precisamos do carbono grafite, já está aqui, precisamos do propano, que é esse aqui, né? E precisamos de hidrogênio para essa dada situação aqui. Basta simplesmente organizarmos, pessoal, para a gente montarmos nossa equação, ok? No entanto, aqui eu preciso de propano do lado dos produtos, então o que eu vou fazer? Eu vou inverter. E aqui eu tenho carbono grafite, só que eu preciso de 3 mol, então eu vou multiplicar isso aqui por 3, para me ter 3 mol dele. No entanto, quando eu multiplicar isso aqui por 3, eu vou multiplicar toda essa equação, que inclusive é variação de energia. Novamente, por que eu vou multiplicar a variação de energia? Porque a variação de entalpia é uma propriedade extensiva, então ela depende da quantidade de matéria. Então, se eu multiplicar aqui o material, né, se eu aumentar o número de mols, consequentemente eu vou estar aumentando a variação de entalpia. E aqui nós precisamos de 4 mols de hidrogênio, então eu vou só multiplicar tudo isso aqui por 4. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Por 4 não, por 4. Então, vamos lá, né? Vamos começar a trabalhar. A primeira etapa, eu preciso de propano sendo formado, tá aqui, tem propano lá dos reagentes. Eu vou transferir isso aqui tudo para outro membro, então eu tenho C3H8 mais 5O2, passou a ser produto, ok? E o que era produto passou a ser reagente. E a minha variação de entalpia mudou, foi positiva, porque o processo é o contrário. Aqui ele já passa a absorver calor para que essa reação aqui seja favorecida. Aqui nós temos carbono grafite reagindo com oxigênio gasoso. Nós precisamos de carbono grafite, no entanto nós precisamos de 3 mols de carbono grafite, né, para formar o propano. Então, nós vamos multiplicar isso aqui por 3, ok? E nós também precisamos de hidrogênio para a formação do propano. Então, nós vamos ter que multiplicar essa situação aqui. Então, aqui eu já tenho o carbono grafite multiplicado por 3. Se eu multipliquei por 3, eu multipliquei todo o restante da equação, inclusive a variação de entalpia. Multipliquei aqui por 4, porque do outro lado eu tenho... do lado dos reagentes, eu preciso de 4 mols de hidrogênio gasoso, da forma que está aqui, pessoal. Então, agora eu vou começar
é eliminar os materiais, né? Eu preciso de carbono grafite mais 4 mol de hidrogênio. Então, eu não vou precisar de CO2. Então, aqui eu tenho 3 mol de CO2. Consequentemente, do outro lado, deva ter 3 mol de CO2. Ó. Então, isso aqui vai embora. Ok? Eu preciso de água líquida? Não preciso de água líquida. Então, essa água líquida aqui, ela deve ir embora com outra água líquida que está do outro lado. Tá bem aqui, ó. 4 água líquida, 4 água líquida. 4 mol de água líquida, né? Aqui, desse membro aqui, eu tenho 5 mol de oxigênio gasoso. Na formação do propano aqui, eu não tenho oxigênio. Então, esse oxigênio vai ter que ir embora do outro lado. Então, aqui nós temos 2 mol de oxigênio mais 3 mol de oxigênio. Isso aqui dá 5. Então, eu consigo eliminar. Pegando o que sobrou, pessoal, eu tenho aqui, ó, 3 de carbono grafite mais 4 de hidrogênio. Tá bem aqui meus reagentes, ok? Que é a minha equação global. E tem bem aqui meu produto formado. A variação de entalpia aqui eu tenho, ó, mais 2.220 kJ para a formação do propano. E aqui tem menos 1.182 kJ, aqui eu tenho menos 1.144 kJ. Somando tudo isso aqui, eu tenho essa variação de entalpia aqui. Notem que para a formação do propano, nesse caso aqui, eu parti de várias equações que de alguma forma possam parecer aleatórias. Mas se forem bem avaliadas e organizadas corretamente, né, é possível nós determinarmos a variação de entalpia. Então, pessoal, variação de entalpia nós determinamos, para a lei de Hess, nós determinamos a variação de entalpia olhando para o caminho, né? Olhando para as particularidades. Então, se tem várias etapas, nós vamos trabalhar essas etapas até chegarmos à nossa variação de entalpia. Lei de Hess é interessante dar uma trabalhada um pouco mais, né? Não é complicado, entendendo o conceito de absorção, liberação de energia, invertendo ou multiplicando o material aqui. E quando você multiplica o material com entalpia, é uma propriedade extensiva, consequentemente você multiplica energia. Então, trabalhando nisso fica muito tranquilo para vocês entenderem. Então, pessoal, essa outra equação, essa outra questão aqui, ela trabalha a formação da água, né? Ela quer saber, ó, calcule a variação de entalpia para o processo, para este processo. Então, ele quer partir de 2 mol de água líquida para formar 2 mol de água gasosa. Bem interessante. Você tem um material líquido, para ele ir para o estado gasoso, né? Você já tem um olhar para o estado de agregação. É o mesmo material. Só que tu tem água no estado líquido e água no estado gasoso. Para isso ser favorecido, para isso acontecer, tu precisa liberar energia. Então, se tu precisa liberar, o processo precisa absorver energia. Então, o processo ele é endotérmico, ok? Então, aqui nós temos a equação. Eu vou ter hidrogênio gasoso reagindo com oxigênio gasoso, forma água líquida. E eu tenho aqui hidrogênio gasoso reagindo com oxigênio gasoso, forma água gasosa. Se você olhar para a equação aqui, ele precisa da água gasosa no produto, ó, água gasosa no produto, e água líquida no reagente. Então, o que você vai fazer? Inverter essa equação aqui. Quando você inverte isso aqui vai para os reagentes vêm para o produto. Certo? Então, para tu sair de um estado gasoso para um estado líquido, há uma liberação de energia, porque tu saiu de um estado mais agregado, ou de um estado menos agregado para um mais agregado. Para isso acontecer, o teu material precisou perder energia. Ó, tá bem aqui, ó, a variação de entalpia é negativa, então ele precisou perder energia. Então nós vamos inverter essa situação aqui. E como ele disse que é a formação de 2 mol de gasoso e 2 mol de água no estado líquido, para formar 2 mol de água no estado gasoso, então nós precisamos multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 2. E nós chegaremos à seguinte situação, onde nós multiplicaremos a energia também, né, por se tratar de uma propriedade extensiva. Nós chegaremos a essa dada situação, ó, multiplicando tudo por 2, ó, tá tudo aqui, ó.
Aqui eu já inverti, né? A água líquida já foi para o lado dos meus reagentes, como está aqui. E agora vamos representar a equação global. E a equação global é essa aqui, pessoal. Eu tenho simplesmente água no estado líquido formando água no estado gasoso. Aí aqui eu tenho 1 mol de oxigênio gasoso que vai embora com 1 mol de oxigênio gasoso lá de cima. E aqui eu tenho 2 mol de hidrogênio gasoso que vai embora com 2 mol de hidrogênio gasoso, sobrando somente 2 mol de água líquida e 2 mol de água gasosa. Somamos isso daqui, dá um valor positivo de 21 quilocaloria por mol. Novamente, eu posso representar isso aqui em joule usando o fator de correção de 4,18 joules, ok? Pessoal, nós ficamos por aqui. Eu espero ter ajudado, né? Qualquer dúvida, por favor, deixe o comentário de vocês lá embaixo, que o mais rápido possível nós podemos tirar as dúvidas de vocês. Mas é interessante ter esse feedback, né? Para saber em que pé nós estamos. Então, deixe o comentário, professor, tive dúvida nessa dada situação. Aí, é possível, professor, teve um erro bem ali, o senhor não editou, porque a gente edita, né? Para poder... Se eu esqueceu, professor, então bora ter esse feedback, tá bom? Que aí acaba ajudando. Me ajuda a ver como é que está essa relação e acredito que vai ajudar vocês também, ok? Fiquem com Deus, até uma próxima.